Vamos falar um pouquinho sobre os frutos, né? O que é gerar fruto? O que Deus espera de nós? O que Deus está esperando que nós venhamos a gerar? Então, lá em Mateus capítulo 7, no verso 20, diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Paz, Lili, Elisângela, paz, Juliano, bom dia. Bom dia, Carlos. Vamos orar pelo seu pai. Vamos orar, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, Senhor, e liberar, Senhor Deus, a cura sobre a vida do pai do Carlos. Queremos orar, Pai, liberando saúde sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Cada um dos pedidos, Pai, apresentados ao Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, e colocamos diante de Ti. Pai, oramos para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco de uma forma toda especial, de uma forma personalizada, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para falar conosco, Senhor Deus, nesse momento. Espírito Santo, nós damos liberdade para que a Sua presença seja manifesta aqui, em nome de Jesus. O que é o fruto, né? O que a palavra está dizendo aqui sobre fruto? Se nós olharmos o contexto anterior, se nós olharmos o que a palavra está dizendo aqui, né? Todo o contexto aqui que Jesus vem trazendo nesse final do Sermão da Montanha, ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Existe um evangelho falso e existe um evangelho genuíno. Já aconteceu de você ver uma pessoa, de você conhecer, de você ouvir uma pregação tão linda, de você conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, que no domingo lá na igreja faz fogo cair do céu, um ministro de louvor, aquela pessoa que ela é cheia da unção, cheia do fogo, né, e ela vem e manifesta e ora, e as pessoas caem no chão, e as pessoas são curadas, e as pessoas são libertas, e demônios são expulsos, né? Aquela pessoa é um homem de Deus, ela faz obras miraculosas, ela faz maravilhas, ela faz tantas coisas. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que elas fazem o mover e acontece? Parece que aquela pessoa lá está cheia do poder do Espírito Santo. Mas aqui o que Jesus fala: ei, cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós não conseguimos julgar as intenções dos corações, nós não conseguimos discernir se aquele homem, aquela mulher, como está o seu coração. Mas uma coisa que você consegue entender aqui é o que é o fruto realmente do Espírito. O que é andar aqui no Espírito, o que é gerar frutos para Deus. Aqui o Senhor, ele vai nos mostrar o que é o verdadeiro fruto que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de mim e de você. Ele diz: por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. E como eu sei o que é fruto? Será que as pessoas não estão confundindo um evangelho falso, achando que frutos são as obras que elas praticam? Será que nós não estamos confundindo o fruto que Deus espera de nós com a manifestação do Espírito? Nós precisamos entender que a manifestação do Espírito é uma coisa, aquilo que o Espírito Santo faz é uma coisa, e o fruto que Deus espera de nós é outra coisa totalmente diferente. Eu conheci pessoas que faziam o fogo cair do céu, oravam e a igreja, era manifesto ali o poder do Espírito Santo. Pessoas eram curadas de forma miraculosa. Nós podemos entender que pessoas assim são cheias do poder do Espírito Santo. Mas por que uma pessoa assim de repente cai num adultério? Por que uma pessoa assim de repente ela é pega, mexendo com crianças, cometendo pedofilia ali, coisas tão terríveis que nos chocam? Por que nós olhamos para alguns líderes espirituais que no domingo estão lá levando um evangelho, pregando a palavra, e às vezes nós até sentimos o mover do Espírito Santo, o poder ali, e depois nós descobrimos, nossa, mas ele estava traindo a esposa, nossa, ele estava traindo o seu esposo, estava mexendo com crianças, estava cometendo pedofilia. Como assim? Como que um líder dessa natureza, que pregava tão bem, que falava tão bem, como assim? E nós, como seres humanos, nós não conseguimos aceitar, não conseguimos acreditar, e muitas vezes o evangelho ele é corrompido, o evangelho ele é pregado de uma forma falsa, porque as pessoas, elas confundem aquele homem achando que é um homem de Deus por causa da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele escolhe a maneira de se manifestar. Nós não temos controle sobre a manifestação do Espírito Santo. As obras maravilhosas, as curas, tudo o que acontece é obra do Espírito Santo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para você o que é o fruto. Não tem como uma árvore má dar frutos bons. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. É impossível que isso aconteça. Mas uma árvore, ela precisa estar conectada, a sua raiz, ela precisa estar numa terra. Aquela videira que o Senhor nos fala lá em João capítulo 15, que nós somos os ramos. Nosso pai, ele é o agricultor, ele sabe o que é semente, ele conhece a qualidade de uma semente, e só conhecendo a qualidade de uma semente que ele sabe o que aquela semente irá produzir, o que aquela semente irá produzir, que fruto aquela semente irá produzir, de qual maneira aquela semente irá produzir, quanto que ela irá frutificar. Quando nós vamos experimentando as sementes, nós já sabemos qual é a previsão de faturamento, ou a previsão de colheita que vai ter aquela semente. E o Senhor, como um bom agricultor, ele preparou uma semente, ele colocou uma semente em nós, incorruptível, uma semente para não se contaminar com as coisas do mundo. E aqui no texto que nós lemos, no verso 20, o Senhor Jesus diz assim: portanto, pelos seus frutos conhecereis. E aí o Senhor Jesus vai explicar o que é o fruto que Ele espera de nós. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aqui o que chama a atenção não é você produzir frutos miraculosos, não é pegar aqui e juntar, expulsar demônio,
curar enfermos, fazer muitas maravilhas. Não é isso que vai ser o fruto, mas o que é o fruto, a característica do fruto aqui que o Senhor espera de nós, é aquele que faz a vontade do meu Pai. A obediência vai gerar o fruto. Nós precisamos entender que o que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo. Se nós somos frutos de uma semente incorruptível, nós precisamos ter isso dentro de nós. Saber que nós não vamos nos corromper com as coisas do mundo, nós não vamos nos corromper com aquelas coisas que o mundo nos oferece, nós não vamos ficar nos contaminando com as coisas do mundo. O nosso caráter, ele precisa estar moldado na forma que foi moldado o caráter de Cristo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12 para nós não tomarmos a forma do mundo. A palavra conformar, ela está relacionada a tomar a forma do mundo. Agora, porque todo mundo faz, porque todo mundo liga, porque todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, cada um está fazendo uma coisa. E ali em Juízes, se você for ler a partir do capítulo 19, 20, 21, ele diz assim, naquele tempo não havia reis, e cada homem fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Ei, nesse tempo nós temos um rei, e ele é rei de reis. Nós não temos que fazer aquilo que nós achamos certo aos nossos próprios olhos, mas nós precisamos ir para o Pai e perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu faço para te agradar? O que eu posso fazer para agradá-lo? Se Jesus Cristo, que ele era único, ele morava com o Pai, ele era Deus, ele deixou a sua divindade, ele assumiu uma natureza carnal, uma natureza humana, para vir nos restaurar com Deus. Sabe o que ele fazia? João 5,19, ele diz: Ei, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Cada milagre, cada maravilha, cada demônio que ele expulsou, primeiro ele olhava para o Pai e falava: Pai, é para eu expulsar esse demônio, Pai, é para eu orar por esse enfermo, é para eu curar esse cego. Pai, como é que eu curo esse cego? Cada um ele curou de um jeito, cada um ele olhava para o Pai: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Naquele tanque de Betesda, João capítulo 5, lá fala de um homem que estava paralítico, enfermo, havia 38 anos. Jesus, ele conectou-se com o Pai, ele falou: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Há uma multidão de enfermos e o Pai falou para ele: Olha, filho, só tem um que vai olhar para você, só vai ter um que vai chamar, vai ter a sua atenção ali chamada, só vai um que vai ter ouvido, só vai ter um que vai ter fé para ser curado. Havia uma multidão de enfermos ali esperando aquela água se mexer para que eles pudessem ir. Muitas pessoas estão atrás de profetas, atrás de milagres, atrás de maravilhas, mas esquecem que o principal que Deus espera de nós é um coração segundo o coração dele. É um homem e uma mulher que tem o caráter de Cristo, um homem e uma mulher que estejam dispostos a obedecer a Jesus. Sabe o que Deus está esperando de nós? Que nós venhamos fazer a vontade dele. Mas como eu vou experimentar a vontade de Deus se eu não renovar a minha mente? Se eu continuar pensando como o mundo pensa? Se eu continuar vivendo como o mundo vive, como é que eu vou ser transformado? Se eu fico pensando que o impossível é impossível, é um sinal que a minha mente não foi transformada. Mas quando o impossível se torna possível, se torna algo lógico, se torna algo que eu sei que o meu Deus irá fazer aquilo que era impossível, possível, eu estou transformando a minha mente, é um sinal que a minha mente foi transformada. E eu estou sendo transformado, e aí eu consigo experimentar qual é a vontade do meu Pai.
Sabe como que eu faço para descobrir a vontade do meu Pai? Eu preciso pedir para Ele, eu preciso conversar com Ele. Sabe como eu faço para saber o que a minha esposa gosta? Eu converso com ela. Aí eu descubro o que ela gosta e o que ela não gosta. E eu sei como agradá-la. Eu sei o que fazer para deixar ela feliz. Eu sei o que fazer para surpreendê-la. Eu sei o que fazer. Sabe o que um homem, um centurião, sabe o que ele fez com Jesus? Ele surpreendeu Jesus. O caráter dele estava moldado. Ele falou: ei, Jesus, eu entendo sobre a autoridade. Eu reconheço o Senhor como autoridade. Eu sei dar ordens, eu dou ordens aos meus soldados, e aquele que eu mando ir, ele vai e ele faz aquilo que eu mandei. Eu não preciso ir lá conferir se ele está fazendo. Eu sei que ele foi debaixo da minha palavra, e o Senhor pode dizer só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus se surpreende com aquela fé. Jesus fala: nem em Israel eu vi tanta fé. Sabe o que Jesus quer? Que nós estejamos conectados com Ele através do Espírito Santo. O nosso espírito fala, ele conversa, ele interage com o Espírito Santo. Mas se eu estou andando na alma, se eu estou andando nas obras da carne, se eu estou alimentando a minha carne de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de vídeo, de coach, de conhecimento, de curso, disso e daquilo, mas eu não alimento com oração, com jejum, com leitura da Bíblia, da palavra, eu nunca vou saber qual é a vontade de Deus. Aí eu vivo reclamando que eu não sei isso, que eu não sei aquilo, que as pessoas não fazem isso, que as pessoas não fazem aquilo, e vira uma reclamação só. Aí vai atrás de pessoas que fazem maravilhas, que expulsam demônios, e sabe o que Jesus fala? Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Eu não estou nem aí para as obras que vocês manifestaram através da carne. Eu não estou nem aí para as obras, podem até ser sido usadas pelo Espírito Santo. Vocês podem até ter usado o meu nome para expulsar o demônio, e o demônio saiu por causa do meu nome. Mas eu não conheço vocês porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Jesus não está preocupado com o quanto de manifestação, de obras miraculosas acontece. As obras irão acontecer, mas é algo secundário. Primeiro, o nosso caráter tem que estar forjado, o nosso caráter tem que ser semelhante ao de Cristo. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Jesus conta uma parábola de 2 filhos que ele pediu para ir e ajudar. E primeiro que ele pediu, ele falou: não, pai, eu não vou fazer isso. Ao segundo ele disse: filho, vai e faz. Ao contrário, né? O primeiro filho falou e o pai, um falou que não ia e foi. O outro filho falou com o pai, perguntou: vai, filho? E ele falou assim: não, pai, eu não vou. Mas depois foi. O que disse que ia não foi, o que disse que não ia depois foi. Esse contexto ali, essa parábola, ela está relacionada aos fariseus, aos religiosos, que dizem que vão fazer a vontade do Pai, mas eles só estão preocupados com a sua aparência, eles só estão preocupados com os seus filactérios, em pendurar na testa e no braço, em fazer jejuns nos dias de feiras, aonde todas as pessoas vão ver que eles estão jejuando, ao mostrar para todo mundo o que eles estão fazendo. Jesus não está preocupado com esse tipo de pessoas que quer mostrar, que quer manifestar as obras, que quer mostrar para todo mundo aquilo que está fazendo. Mas Jesus está preocupado com as pessoas que querem fazer a vontade do Pai. As pessoas que estão lá no secreto, que entram no secreto, que fecham a porta e falam: Pai, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Pai, eu quero te obedecer. Sabe, aqueles que o pai fala: filho, não olha de novo, filho, não olha para trás. E aí você não olha, você não precisa olhar para ver o que não era para você ver. Sabe, você só não precisa mais olhar. Não olha.
obedece, faz a vontade do Pai. Mas como eu vou fazer a vontade do Pai se eu não conheço o Pai, se eu não me relaciono com o Pai? Se eu espero que os outros orem por mim enquanto eu posso tomar uma postura e orar, enquanto eu posso me posicionar e falar: enfermidade, saia do meu corpo, você não é bem-vinda aqui, você não é legal aqui, Jesus Cristo já levou você sobre a cruz e eu não te aceito. Mas enquanto isso, é mais fácil eu ir na farmácia e comprar remédio, é mais fácil eu pegar e ir no médico, é mais fácil eu ficar fazendo as coisas desse mundo do que fazer as coisas do Pai. Pai nosso, que está no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Como que eu vou orar para que a vontade do Pai seja feita, seja manifesta aqui na terra, se eu não sei como é no céu? Se eu não leio a Bíblia para saber como o céu é? Como eu vou ter vontade, como eu vou ter saudade de ir para o céu se eu nunca pedi para Deus me mostrar o céu? Se eu nunca orei e falei: Deus, eu quero ver esse rio de águas cristalinas. Deus, eu quero andar nessas ruas de ouro. Sabe, a Bíblia não diz que as ruas são de ouro, mas diz que João viu as ruas como de ouro. É porque não tinha nada mais precioso que ele conhecesse para falar, para comparar. Sabe quando a Bíblia fala um pássaro de ferro? É que naquela época não tinha avião. Ele não conseguia entender e muitas vezes é falado de uma forma figurada. Nós precisamos compreender o que o Pai quer dizer para nós. Sabe o que me preocupa? É quantas pessoas vão chegar diante de Deus e o Senhor vai dizer naquele dia: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Sabe, eu tenho convivido com muitas pessoas, eu tenho contato com muitas pessoas, nós temos conversado com pessoas aqui que o trabalho é tão importante. Elas não têm tempo para os filhos, não têm tempo para o cônjuge. Trabalham numa empresa, abrem outra empresa, arrumam um bico, arruma isso, arruma aquilo. E elas estão numa correria. Quantas pessoas você conhece que ao conversar com você fala: e aí, como que tá a correria? Como que tá o seu trabalho? Né? Ah, tá corrido. Ah, tem tanta coisa para fazer. Ei, será que não tem tanta coisa para fazer porque você está fazendo coisas inúteis? Para e pensa. Quantas coisas inúteis você está fazendo? E eu digo coisas inúteis, coisas que não geram frutos eternos. Quantas coisas você está fazendo por esforço próprio, por obras da carne e não por viver no Espírito, não por obras do Espírito. Quantas coisas nós fazemos sem ser da vontade do nosso Pai e nós perdemos tempo. Sabe, você pode estar fazendo coisas para Deus, mas Deus não pediu para você fazer aquelas coisas e você vive perdendo tempo. Moisés, quando ele foi defender o seu irmão hebreu, que estava sendo espancado ali por um egípcio, Deus não pediu para ele fazer aquilo. E ao ele fazer aquilo, ele estava atrapalhando aquilo que Deus iria fazer. Ao ele matar aquele egípcio, não era do plano de Deus de fazer, mas na cabeça dele ele estava dando uma ajudinha para Deus, já era hora dele ser o libertador. Abraão, o homem, o pai da fé, ele desce para o Egito para dar uma força para Deus. Bom, Deus, eu acho que o Senhor errou, aqui no GPS deve estar faltando uma atualização, então não é bem aqui a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor me mandou vir, porque aqui está seco. Então eu acho que eu preciso ir para o Egito. E o Abraão vai para o Egito, sem consultar a Deus. Vai dar uma ajudinha para Deus, está trabalhando para Deus, está ouvindo Deus. Ei, Deus, eu vou carregar o meu servo, o meu sobrinho Ló aqui, porque afinal ele faz parte, né? Ele é tão querido, eu vou carregar ele junto. Mas não está fazendo a vontade do Pai, está retardando o tempo da promessa,
está atrapalhando os planos de Deus, está obedecendo parcialmente a Deus, e obedecer parcialmente é o mesmo que você desobedecer. Olha tantos homens que estavam trabalhando para Deus, Ananias e Safira levando uma oferta para Deus, vendendo a sua propriedade. Olha que coisa mais linda, venderam a propriedade, foram lá e deram uma boa quantia, uma oferta significativa. Mas Pedro pergunta: Ananias, por que você deixou Satanás contaminar o seu coração? Por quê? Por que homens e mulheres hoje permitem que o diabo entre nos seus corações? Por que homens e mulheres hoje querem ser conhecidos por pregar o reino, mas não querem que o reino seja conhecido? Querem ser conhecidos porque estão pregando e falando de Deus, mas não conhecem a Deus e nem querem que Deus seja conhecido. Ei, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. É Jesus Cristo. Se você tem um outro mediador, se você tem um pastor, se você tem um padre, um papa, um líder espiritual, um Allan Kardec, ou sei lá o que, um coach, um consultor, sei lá quem que é, não importa quem seja, se não for Jesus, não adianta, não funciona. Não funciona. Você precisa aprender a depender do Espírito Santo. Você precisa aprender a se conectar com Deus e falar: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer para esse dia? Sabe, muitas vezes eu e a minha esposa, nós temos orado pela manhã e falado: Senhor, qual é a tua vontade para esse dia? Sabe, a nossa vontade às vezes é uma, os nossos planos são um, e de repente Deus muda todos os planos. Às vezes a nossa vontade é fazer uma coisa e nós precisamos ou somos direcionados a fazer outra coisa totalmente diferente. Quando nós saímos lá do Paraná, viemos aqui para São Paulo, nós tínhamos planos. Nós fizemos algo, nós planejamos, nós criamos uma expectativa. Mas Deus chegou aqui e falou: Ei, os planos que eu faço ao seu respeito são bem maiores que os planos que você faz. Você pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E até quando que você vai ficar esperando aí para ter a resposta certa? Até quando você vai ficar chutando as alternativas para tentar descobrir qual que é a alternativa correta? É só você ir para Deus, se conectar com o Espírito Santo, orar, jejuar, ler a palavra, lembrando que não é a força do seu braço que vai fazer você ser salvo. Não são as obras que você faz que te salvam, mas é o quanto que você faz a vontade do Pai. Não é quantos demônios você expulsou, para quantas pessoas você fez o apelo e elas aceitaram Jesus, mas Jesus, olha, eu preguei aqui e milhares de pessoas foram batizadas, milhares de pessoas aceitaram o Senhor como Salvador. Olha, Pai, milhares de pessoas que estavam endemoniadas foram libertas. Ei, isso é obra da carne. Jesus vai falar: ei, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Sabe o que eu quero que você faça hoje? Senhor, o meu trabalho está gerando frutos do Espírito, está gerando obediência ao Senhor, ou o meu trabalho é um trabalho da iniquidade? Eu estou trabalhando para o meu favor, para as coisas que eu quero, para conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e eu estou deixando a tua vontade em segundo plano. Deus, eu trabalho para sustentar a minha família, ou eu entendo que a minha família pertence ao Senhor e é o Senhor que sustenta a minha família? Quando eu saí do Paraná e vim para São Paulo, eu precisei mudar tudo que eu fazia, tudo que eu aprendi a fazer. 35 anos fazendo a mesma coisa, e eu tive que mudar. Eu não sabia fazer as outras coisas, mas eu tive que aprender. O Espírito Santo, ele nos capacita, desde que nós estivermos dispostos a perguntar para Deus: Deus, qual é a tua vontade? Sabe por que tem muitos casamentos que não dão certo? Porque a pessoa não perguntou para Deus se era para ela casar com aquela pessoa.
Sabe por que tem muitos filhos que estão rebeldes, que estão se rebelando? Que viveram, os pais a vida inteira na igreja e daí chega na adolescência, porque os pais são um dentro da igreja e são outros dentro de casa. Sabe o que eu ouvia a minha esposa dizer e depois eu pude conhecer e caminhar por quase 15 anos? O meu sogro, um pastor, um apóstolo, um homem de Deus, que o que ele pregava em cima do púlpito não representava 1% do que ele vivia, do que ele praticava. O que ele fazia em secreto que ninguém conhecia, as obras que ele fazia em secreto, a comunhão que ele tinha com Deus, a forma que ele andava com Deus. É isso que Deus quer. Deus espera que nós venhamos fazer a vontade dele. Aí Deus chama você para orar e você vira para o canto e dorme. Aí Deus chama você para um jejum, você fala, não estou a fim de passar fome. Aí Deus chama você para ler a palavra, para conhecer a palavra, e você fala, não, é melhor eu ver um vídeo. Aí às vezes você vai até ver uma pregação para ouvir a palavra. Mas o que Deus quer é que você gere intimidade você lendo a palavra. Sabe, o Espírito Santo quer que nós paramos de brincar de ser crente, parar de brincar de ser cristão. Não adianta você confessar Jesus da sua boca para fora e não estar preocupado em fazer a vontade do Pai. Sabe, se você escuta as palavras de Deus, pratica. Seja como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe o que isso está dizendo? Sobre a profundidade que você está. Qual é a profundidade em Deus que você está? Ai, veio um ventinho e derrubou a minha casa. Veio uma tempestade e derrubou a minha casa. O teu relacionamento, a tua fé não tem que estar atrelado a pessoas, às circunstâncias, mas o quanto que você desce às profundezas, às suas raízes, o quanto que você está conectado com a verdadeira videira, o quanto você obedece, quanto você faz a vontade do Pai, é o quanto de fruto você está gerando. Não é aquilo que o Espírito Santo manifesta, mas é o quanto de obediência que é gerado. Hoje vivemos em um tempo que está sendo pregado um falso evangelho, mas existe um evangelho genuíno, o qual geram obras do Espírito, frutos do Espírito, onde você anda no Espírito. Você vai decidir se você quer andar no Espírito ou na carne, se você quer obedecer e fazer a vontade do Pai, ou se você quer obedecer e fazer a vontade do mundo. Deus tem um plano perfeito para você viver. Deus te chamou. Não é por acaso que você entrou nessa live, não é por acaso que você assistiu esse devocional, mas é para que você seja não só um ouvinte, mas um praticante. O que Deus está tocando no seu coração para você começar a fazer? Qual é a ordem que Deus te deu que você precisa obedecer? Por que o medo tem te paralisado? Por que o medo tem sido uma fé maior do que a tua fé em Deus? Por que você não tem fé para agradar a Deus, mas tem fé para agradar o medo? O medo não vem de Deus, porque Deus é amor e a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você vai ver as características do amor, e podemos atribuir as características do amor a Deus em 1 Coríntios 13, que Deus é amor, e o amor é benigno, e o amor é paciente, e o amor é longânimo, e o amor não se ira. Deus não se ira, Deus ele não se deixa enganar, Deus não se deixa aborrecer, Deus ele ama você, e ele tem convidado, tem te dado mais uma oportunidade de você ouvir, mas a mais do que um ouvinte, ele quer que você seja um praticante da palavra dele. Pega essa palavra e vai ter um tempo de oração com Deus. Pergunta, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu coloque em prática hoje? O que o Senhor quer que eu coloque em prática hoje? Qual é a vontade?
Qual é a vontade, Senhor? Deus, para quem o Senhor quer que eu ligue e faça uma oração? Deus, para quem que o Senhor quer que eu mande uma mensagem e pergunte se está tudo bem? Deus, para quem o Senhor quer? Deus, qual é o texto que o Senhor quer que eu leia hoje? Deus, qual é o texto que o Senhor quer que eu pregue hoje? Deus, do que o Senhor quer que eu me alimente hoje? Deus, o que o Senhor quer que eu fale para o meu cônjuge hoje, para os meus filhos hoje? Deus, qual é a vontade do Senhor? Que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Pai, eu quero só fazer a tua vontade. Faça isso. Tenha um dia abençoado, no nome de Jesus. Que você possa